E aí, pessoal, meu nome é Rafaela Presbítero. Eu prometi que eu faria esse vídeo, que eu fiz uma explicação escrita, mas pouca gente gosta de ler, né, hoje em dia. Depois, eu tenho 42 anos, né? Com 12 anos eu li aí os grandes clássicos da literatura, né? Livros grossos, livros, né? Grande Sertão Veredas e livros grossos, né? O Mulato. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, era o que eu gostava de ler, né? Essa nova geração, é a geração da conectividade. Quanto mais a gente tem condições de se conectar, menos a gente se conecta, né? Gosta de ver vídeo. Então vamos lá pro vídeo, tá? E muita gente está me interpretando errado nas redes sociais, tá? Então vamos lá. Início de janeiro, vamos fazer uma linha cronológica. Início de janeiro, eu vou falar de alguns governadores, tá? E quando eu falar de governadores, entendam primeiro, governador do meu estado, que é o meu governador, mesmo que eu não tenha votado nele, tá? Que é Paulo Câmara, governador de Pernambuco, governador da Bahia, Rui Costa, governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, tá? Então entendam essa galera que tá fazendo isso. Politicagem. Eles são politiqueiros. Por quê? Se vocês forem procurar o Twitter dele, no início de janeiro, todo mundo já sabe do corona, porque agora eles estão dizendo que não sabiam, que estavam por fora do coronavírus no início de janeiro, ninguém tinha noção. Tá lá. Eu tenho das minhas postagens, você vai ver Dória lá no início de janeiro dizendo assim: vamos fazer um gabinete de crise, né? É uma situação grave, tal e tal e tal. No final de janeiro, esses governadores machões, né? Agora é todo mundo machão, agora é todo mundo, né? Tem gente que tá dizendo machinho, né? Que tá querendo ser o machinho, mas eu digo, tá tudo querendo ser machão agora, nas costas de Bolsonaro, todo mundo querendo ser machão. É muito bom fechar tudo e depois dizer: ei, governo federal, me dá dinheiro que eu quebrei, tá? Então, é todo mundo querendo ser machão. Então, em janeiro, todos eles sabiam do que viria pela frente, né? As minhas postagens de janeiro visavam diminuir a histeria coletiva, porque quando a população fica empolvorosa, as coisas pioram. As pessoas correm para os supermercados, esvaziam as prateleiras, as pessoas correm para as farmácias, esvaziam. Então, a ideia, eu sempre, assim, quem trabalha com isso, gente, eu sou doutora em biotecnologia da saúde, né? Então, se eu entendo um pouquinho de uma coisa, eu entendo de DNA, de RNA, de vírus, de bactéria, né? E eu entendo um pouquinho mesmo. Eu não entendo essas coisas todas, não. Mas o meu grupo de pesquisa entende bem. E eu tô lá todo dia, eu tô em comunicação todo dia com a galera, tá? Gente que tem trabalhado direto com os Estados Unidos, com Chicago, com Stanford, tá? Para conseguir realmente colocar 100 mil pessoas com a cloroquina e conseguir 99% de cura com a hidrocloroquina. Então, esse pessoal que está trabalhando, que está pesquisando, eu tô com eles todos os dias em comunicação, tá? Me comunicando por grupo de WhatsApp todo dia com essa galera. Então, a minha opinião, tá? A minha opinião é que deveria ter começado com Na verdade, antes disso, se eles já sabiam da gravidade da coisa, se a China já estava estourada, né? Se a Europa começou a ser contaminada, por que os machões chamaram a Europa inteira para o nosso carnaval? Me expliquem isso aí, porque isso eu não consigo entender. Venham pro Carnaval de Pernambuco, um monte de propaganda, é o melhor carnaval do mundo, Pernambuco, carnaval de rua, Olinda, todo mundo aglomerado, e o Covid comendo no centro, ó. O Covid comendo no centro, São Paulo, Dória, Bolsodória, que agora é Lula Dória. Veja como o cara é um cara centrado, né? Era Bolsodória para poder ganhar, agora ele é Lula Dória. Olha que cara centrado, olha que cara politizado, um marqueteiro de merda, um marqueteiro de bosta, né? Aí, o que é que acontece? Vou fazer o melhor carnaval desde não sei quando, desde 2007. São Paulo nunca viu um carnaval desse de rua. Vai ter Por que eles não abriram mão do carnaval? Gente, carnaval é brincadeira. Gente, carnaval é brincadeira.
Trabalho não, trabalho enche a mesa da galera de comida, enche a geladeira de comida, carnaval é brincadeira. Ali era para ter, as coisas eram para ter, ó, não vai ter carnaval no Brasil, tá? Mas existe a autonomia dos estados. Se Bolsonaro, naquele momento, fizesse um decreto dizendo que não ia ter carnaval, eles iam dizer que ia quebrar a economia, porque a economia do carnaval, porque os ambulantes do carnaval, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí chamando, a Bahia chamou. Aí, vejam, coincidentemente, né? Que coincidência, né? Todos aqueles que são politicamente contra o governo federal, né? Venha do carnaval, Rio de Janeiro, vamos ver. É o momento em que o rico senta na arquibancada para ver o pobre na avenida dançar. Não tenho nada contra carnaval, mas eles já sabiam da pandemia. Ah, eu não sabia não. Tá no tweet do governador de Pernambuco, tá no tweet de Dória. Eu tenho o tweet de Dória, eu não consegui o tweet de Paulo Câmara, mas eu li, tá? Então tá lá no tweet de Dória, falando da crise, falando da pandemia, tal e tal. E depois convidando, né? Depois Dória ainda fez, né? Lula Dória fez a corrida da mulher, 12 mil mulheres. 12 mil mulheres, antes do carnaval, tá? Depois houve distribuição de casas populares, aglomeração de mais de 15 mil pessoas, aqui em Pernambuco, lá em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, eu não sei, tá? Mas depois que eles fazem essa palhaçada toda, convidam a Europa toda para dentro do Brasil, convidam praticamente o vírus. Ô, seu Covid-19, vem cá. Ô, seu Covid-19, vem cá. Venha para cá. Venha para dentro do Brasil. Vou chamar o vírus para dentro do Brasil para ver o que é que acontece. Para ver se esse presidente macho, esse cabo é um macho, aí sim. Aí não é metido a machão ou a machinho, não. Esse cara é macho. Esse cara é um homem com H maiúsculo. Bolsonaro é um cara que... Bolsonaro, presidente, não quebre. Não desista. Persista no Brasil. Eu sou com você e não abre. Vai vir um monte de petista agora no meu... Porque você não sei o quê, porque ele é um louco, porque ele é um insano, porque ele é não sei o quê, ele é o que for. Mas eu sou fã dele, tá? Eu sou fã dele. E eu tô falando no meu nome. Meu nome é Rafaela Presbítero. Tô falando no meu nome, tá? Sou fã dele, sou fã. Porque o cara encarar o sistema e contra um sistema podre de mais de 20 anos, que para passar um projeto de lei tinha que molhar a mão dos deputados, o nome disso é mensalão, tá? Que quebrou a Petrobras, que fazia propaganda da Petrobras. Gente, se eu vendo um produto, se a única empresa que extrai petróleo no Brasil é a Petrobras, para que eu fazer propaganda da única? Não tem concorrência, para que propaganda? Para botar, ó, no bolso da Globo lixo, tá? Aí o que é que acontece, gente? O que é que acontece? Tudo isso, né? Foi corrida da mulher, foi entrega de casa, foi carnaval, e é bandalheira, vamos brincar, vem Covid, vem pra Covid, pro Brasil Covid. Aí você faz as contas. Do meio do carnaval ali, segunda, terça ou quarta do carnaval, para o primeiro caso confirmado no Brasil. O carnaval foi responsável pela entrada em massa desse vírus na República Federativa do Brasil, tá? Então, esses governadores, eles não deviam ser processados só como governador. O governo do estado da Bahia, o governo do estado de Pernambuco, não. Eles deviam ser processados como pessoa física, né? Como o meu amigo Siqueira Júnior, que tá aí a galera dizendo assim, é um absurdo o Siqueira Júnior concorrer ao prêmio de melhor jornalista do ano. Bota pra ferrar, Siqueira Júnior. Bote pra ferrar, porque a galera tá... Não, porque não é formado. Jornalismo não tem conselho, então você pode dizer que é jornalista sem ser formado mesmo. O cara é um bom comunicador. O cara é um bom comunicador, então é pra ganhar prêmio mesmo. Fala a verdade aqui, ó, na cara, nua e crua. Siqueira Júnior, fã aqui, ó, fãzaça sua. Por quê? Porque o cara comunica a verdade, não tem medo de ninguém. Assim como o nosso presidente, tá? Então, esses governadores, então, como Siqueira Júnior fala, é no CPF. Acabou mais um, ó, CPF, puf.
adiado, né, sei lá, cancelado, ele diz, eles têm que responder no CPF, como pessoas físicas, porque eles convidaram o vírus para dentro do Brasil. Isso que demagogia, agora dizer que eles estão certos, gente. Pelo amor de Deus. Não, tem que ficar em casa mesmo. Agora tem que ficar em casa mesmo, depois que eles convidaram o vírus. Agora, é isso que eu estou querendo dizer a vocês. Eu não sou a favor de sair de casa, não. Não, porque você não teve ninguém na sua família. Vocês falam sem conhecer. Tá? Há 2 dias atrás eu perdi meu tio-avô, coronavírus. Eu ainda tô convalescendo do H1N1. Tô dentro de casa. Tá? Tô dentro de casa. Então, na minha opinião, o que é que devia ter acontecido? De cima para baixo, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde. Eu nunca vi de baixo para cima. O Brasil é um país continental, o Brasil é gigante. Quer comparar com a Itália, Portugal? Portugal é do tamanho de Pernambuco, assim, ó. Até o formatozinho parece. A Itália é do tamanho do Maranhão, 301 milhões de pessoas. Igual ao Maranhão, mesmo número de pessoas do Maranhão. A Itália. Então, assim, a gente não pode comparar. Então, vamos comparar o Brasil com a Europa toda. Só que o Brasil, diferente da Europa, é um país tropical. Então, a gente tem o sul do Brasil, que tem frio, perto de junho, julho. A gente tem o Nordeste, que não tem frio nunca. Olha, aprenda uma coisa, a bactéria gosta de calor, o vírus gosta de frio. O Covid, ele gosta de frio, tá? E aqui a gente não tem frio, a gente fica morrendo de calor, quanto mais o vírus. Tá? Então, tá lá o vírus dentro do Brasil. Convidaram, aconteceu o carnaval, finalizou o carnaval. Vamos lá, nosso cronograma. Sabiam que tinha Covid na Europa, mesmo assim convidaram a Europa para dentro do Brasil. Aí, terceiro passo agora, o que é que a gente faz? A gente infectou a população da gente, o que é que a gente faz? Na minha opinião, eu vou chegar no ministro da Saúde e vou perguntar o que é que a gente vai fazer em cada estado, tá? Mas não, eles quiseram tomar a atitude de forma autônoma, porque sabia que depois o governo federal ia ter que cobrir. Eles estão arrumando uma forma de empichar o presidente, né? Uma forma dele dar uma pedalada fiscal, tá arrumando uma forma do presidente a cair em algum erro, gastando mais do que pode para tirar o presidente, mas não vão tirar. Porque quem colocou o presidente aí, nessa cadeira que ele tá, foram 2 pessoas. Primeiro, foi Deus. Segundo, foi o povo. E todo o poder emana do povo. E eu tenho pra mim que o presidente Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Que mesmo com toda a roubalheira de urna eletrônica, ele ainda ganhou no segundo turno de Haddad. Com quase 58 mil votos. Então, no mínimo, 58 mil pessoas votam e estão em acordo com o presidente Bolsonaro. Porque eu acho que é muito mais, ó. Eu acho que é muito mais. Então, na minha opinião, profissional de saúde, aí não gosto de tá expondo minha titulação, mas vou dizer, sou enfermeira, formada há 20 anos, tenho 11 especializações, tenho um mestrado na Escola Paulista de Enfermagem, tenho um doutorado na Renorbio, Rede Nordestina Biotecnologia, ligada à Universidade Federal de Alagoas, o meu doutorado foi pela Universidade Federal de Alagoas. Tem um pós-doutorado que não é daqui, é de uma universidade fora do país. E estou dando os primeiros passos agora para um pós-doutorado em neurociências, porque há 6 anos eu estudo autismo, porque eu tenho o meu filho do meio que tem autismo. Então, eu só tenho estudado autismo, tá? Mesmo tendo uma doença, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma doença crônica, eu tenho um tumor encefálico, que faz com que a minha imunidade baixe, né? Eu ainda... no início de tudo, acabou o carnaval, vamos fazer uma quarentena vertical. O que é isso? É isolar o grupo de risco. Isolou idoso, isolou pessoas com doença crônico-degenerativas. Eu ia ficar isolada de todo jeito. Isolou doenças pulmonares crônicas. Minha mãe tem um pulmão funcionando. Minha mãe é sobrevivente do H1N1. Um pulmão funcionando, o outro tem aí, eu acho que de 10 a 15% de capacidade pulmonar, ela tem praticamente um pulmão só. Meu pai não tem nada, mas está preso em casa por causa dela, em amor a ela.
Tá todo mundo fazendo quarentena por causa da minha mãe, por causa de mim, tá? Então, isola o grupo de risco. Quem fez isso? Vamos ver, quem fez isso? Quem fez isso foi, sei lá, Argentina. Não! Deixa eu dar um exemplo de um país bem meia boca. A Suécia. A Suécia fez isso. Acompanhou os números. Eles viram que os números subiram. Pouco, mas subiram. O que é que eles fizeram? Fecharam as escolas infantis. Por quê? Porque as crianças são as maiores transmissoras, vamos dizer assim, são os vetores de transmissibilidade do vírus. Por quê? Elas não têm noção, gente, de lavagem de mão, de passar álcool na mão, tá? Ela quer beijar, ela quer abraçar, ela não entende que não pode. Então, elas transmitem muito. Fecharam as escolas, acabou. Tá lá em platô. Não cresce, nem sobe, nem diminui. E agora começou a redução. Não atingiu o pico da capacidade máxima da sua rede de saúde. Aí a Dinamarca, que é sua vizinha, disse, opa, eu tinha fechado tudo, mas vou começar a abrir. Eu tinha fechado tudo, mas vou começar a abrir, tá? A Dinamarca começou a abrir. Então, os estados que fecharam tudo, não podem agora reabrir tudo. Vocês estão pensando que eu sou louca? Dizer, agora vamos reabrir tudo. Não pode reabrir tudo, gente. Se reabrir tudo, vai ser o caos viral. Mas as pessoas vão morrer de fome. Então, a gente tem que começar aos pouquinhos a reabrir as coisas. O comércio, vamos abrir aqui o comércio de tal coisa. Vamos abrir aqui o comércio de tal negócio. Vamos abrir aqui Então, vamos abrir uns pouquinhos e acompanhando os números, estado a estado, informando ao Ministério da Saúde. É isso que tem que acontecer, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Por quê? Porque a gente vê o pessoal morrendo, os saques já começaram, a gente vai entrar numa guerra civil. E o presidente já disse, dinheiro não nasce do chão, não cresce de árvore, vai começar a acabar o dinheiro. E a gente vai viver de quê? A gente vai entrar no maior colapso financeiro da história do país por causa da irresponsabilidade dos machões, dos governadores do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que chamaram vírus para dentro do nosso país. É isso que eu tenho tentado dizer há dias, tá? Se a gente volta de uma quarentena horizontal, de volta, abre tudo, é o caos, não pode fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. É a gente ir abrindo aos poucos e sentir e vendo os números. Política pública se faz com números, gente. Cadê o pessoal aí de saúde coletiva? Política pública se faz com número. Eu não estou falando pela minha empresa, não. A gente se reinventou, né? A gente tem conseguido caminhar. Eu sou uma microempresária, todo mundo sabe, EPP. Eu sou dona de um centro de pós-graduação e pesquisa. Eu não estou falando pela minha empresa. Eu estou falando pelos ambulantes, pelo vendedor de água, pelo camelódromo que está fechado, pelas lojas, pelo comércio inteiro, vai colapsar, tá? Eu precisei botar vídeos ajudando pessoas, que eu nunca fiz isso na minha vida, eu sempre ajudei pessoas na rua, né? Eu precisei botar vídeos para as pessoas não pensarem que eu estou aqui só de falácia, eu não estou aqui só de falácia não, eu estou preocupada. Eu saí ontem de máscara com febre, né? Porque sei lá, 3 semanas eu tava sem ajudar meus amigos aqui, que vivem aqui, dormem, vão para casa todo dia à noite, mas passam o dia aqui, tentando vender coisa aqui na frente do Bom Preço, e toda vez que eu vou no Bom Preço, eu faço uma feirinha pequena e dou para eles, e há mais de 3 semanas eu não fazia isso. Eu me lembrei deles ontem, corri no Bom Preço, eles estavam lá, ela disse assim, minha loura, eu sabia que você vinha hoje, alguma coisa me dizia que você vinha hoje, veja bem, comprei uma feirinha que dá para eles viverem 15 dias ali. Tem 3 filhos. Tá aí na minha rede social pessoal. Entrem e vejam, tá? Então, eu não sou uma maluca que tô falando, vamos abrir. Não, não pode abrir de ver mais. Eles já fizeram uma besteira, agora a gente tem que abrir aos pouquinhos, como o nosso ministro está dizendo. Mas tem que começar, alguém tem que começar. Agora, quem convidou o vírus para dentro do Brasil foram esses governadores. E eles têm que ser penalizados governamentalmente, eu não sei se existe essa palavra, tá? Do ponto de vista governamental, e
no CPF, eles como pessoas físicas responderem pela irresponsabilidade, porque tudo fica impune nesse país quando se trata de política. Mas Sérgio Moro, um cara chamado Sérgio Moro, que vai ficar dentro dos livros de história desse país, mostrou que para político também não existe mais impunidade, que nenhum político vai ficar impune, que político também paga, tá? Então, o pior de tudo, eu vou fechar com o pior de tudo que está acontecendo aqui em Pernambuco. Presidente Jair Bolsonaro, ministro Moro, ministro da Justiça e da Segurança. Qualquer tipo de manifestação pacífica, qualquer tentativa de conversar com o governador, com o prefeito, para o dinheiro que está sendo mandado para os estados, se criar estratégias de distribuição desse dinheiro, qualquer tentativa é coibida de forma violenta com a polícia. Dia 30 de abril, iria existir uma carreata, né? Aí todo mundo, carreata porque é de carro, mas a gente foi com carro para não ter aglomeração e para quem fosse, tá? Com seus... quem fosse a pé, quem não tivesse carro, entrasse nos nossos carros de máscara, a gente levou máscara. Não fui eu que organizei essa carreata, estava na internet, eu só fui e estava lá um monte de reboque, um monte de Detran e um monte de carro da polícia para atrapalhar ou para coibir de forma violenta. Eu falei com o capitão da polícia, ele disse, a gente tem ordem de prender quem se dirigir para o Palácio do Governo. Pessoal do Detran, a gente tem ordem de apreender o carro. Tá ali, ó. Mais de 10 reboques para apreender os carros. Enquanto isso, lojas estão sendo saqueadas. O Bom Preço do Arruda foi saqueado, segundo o pessoal daqui, do Bom Preço daqui que vende os ambulantes. Os ambulantes botam, lá vem a polícia, guarda tudo, tá? Tentando vender suas frutas, suas verduras. O pessoal tá desesperado. A comida tá começando a acabar. E aí... quem é que vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso, gente? Os machões? É isso que eu tô dizendo, tá? Então, em momento nenhum eu disse, vai pra rua, vamos todo mundo... Não se pode voltar de uma quarentena horizontal dessa forma. A gente tem que voltar aos poucos. Mas esses governadores têm que ser responsabilizados por ter trazido o vírus para dentro do nosso país através do carnaval. O carnaval é o grande responsável pelo número de Covid-19 dentro do Brasil, tá bom? Presidente, tô contigo e não abro. Ministro Moro, ministro Mandetta, tô com vocês e não abro, tá? Pernambuco tá com vocês. Tem uns poucos aí contra, tem uns poucos do contra, né? Mas eu acredito que as pessoas agora vão entender, não é possível, né? Não é possível, né? Rafaela Presbítero, entra lá, ó, lá no meu pessoal, Rafaela Presbítero Reis João Lume, entra lá, se vocês quiserem ver as outras coisas, tá? Não tô aqui pra aparecer, não, eu tô aqui porque eu tô com medo de guerra civil. Eu tenho 3 filhos, eu ainda tenho dinheiro pra passar uns meses comendo. E quem não tem? Já pensou em quem não tem? Eu não tô fazendo demagogia, não. Eu tô pensando de verdade em quem não tem. E quem não tem? Meu filho estava olhando aqui da janela, meu filho que é autista, ele é verbal, e ele olhou e viu o pessoal ali do lado do Bom Preço, deitado, né? Tudo em papelão. Ele olhou para mim e fez assim, mãe, como é que aquele pessoal vai passar álcool se eles não têm nem água para lavar a mão? Uma criança de 7 anos autista. Até ele percebeu o que a maioria dos brasileiros não estão percebendo. É isso aí, o pessoal precisa da gente. E a gente não pode aceitar governo ditatorial, isso é ditadura. Aí, não porque Bolsonaro é ditador. Ditadura é isso, a gente tentar falar com o governador e ser coibido pela polícia. Nem no regime militar, que eu não chamo de ditadura militar, eu chamo de regime militar. Nem no regime militar aconteceu isso, tá bom? É isso aí. Fui.